Hoje eu tenho o prazer de receber ele que é especialista em compostagem no Brasil todo, professor Germano. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui e conversar com vocês. A honra é toda nossa e do lado dele já nosso velho, conhecido, grande historiador, nosso amigo professor Elton Soares. Seja bem-vindo, Elton. Boa noite, Roberto, boa noite a todas as pessoas que acompanham o teu programa, assim, são fiéis, né, Roberto? Todo mundo está ali a partir das 19 horas acompanhando o teu programa, e eu vim para falar de duas coisas. O professor, nem vou me meter no tema dele, porque é o maior especialista que nós temos no Brasil para tratar de compostagem. Mas nós vamos falar do sétimo encontro de embaixadores Lixo Zero, que começa amanhã, dia 3, em Guarulhos. Amanhã, dia 3, onde, Elton? Centro de Educação Adamastor, Centro. Lobato. Às 18 horas nós teremos o evento de abertura. Extremamente importante. Convidar todo mundo aí para comparecer ao evento. Vamos lá. Lixo zero, professor Germano, não é muito utópico, não? Não, é um conceito, né? Em alguns momentos talvez bastante teórico, Roberto, mas a gente já tem muitos exemplos de instituições, empresas, casas, residências, né? Que adotaram e hoje ele funciona, inclusive em muitos locais com certificação, né, específica, né, que promove, né, faz muito marketing para essas empresas e instituições, né. O lixo zero, às vezes as pessoas têm essa sensação de que é aquele, você não pode mais consumir nada, não, é dar o devido encaminhamento correto para todos os resíduos sólidos que entram na sua casa, na sua escola, na sua instituição, no seu trabalho, na sua empresa. É muito simples, né? O que tem que ser reciclado tem que ser reciclado, e o que tem que ser compostado tem que ser compostado, e também a prática, né, da gente repensar o consumo. Porque nós sabemos, né, isso as pessoas concordam, que a gente leva muita coisa para casa que a gente não precisa, né? E isso tudo gera lixo, né? Minha filha que fez PP, propaganda e publicidade, dizia que a gente gasta o que não tem, comprando o que não precisa. Que não é necessário. Que não é necessário. Uma Bem coisa, mesmo, professor, eu estava vendo um dia desses uma geladeira americana. Parece que é tradição lá, um negócio fantástico lá. E essa geladeira, ela é feita para durar 2, 3 gerações. E hoje no Brasil, no mundo, a gente faz a coisa muito... que não dura 2, 3 anos. Isso também não seria um problema? Sim, isso é chamado obsolescência planejada, né? Você compra algo que já foi feito para não durar ou quebrar, né? Mas isso está mudando, né? A geladeira que eu tenho em casa está funcionando muito bem, sem problemas, há 14 anos, né? Meu carrinho está fazendo 12 anos de uso e eu não pretendo trocar, né? Porque cada vez que você faz isso, imagina a quantidade de recurso natural que você tem que mobilizar para construir um automóvel, né? Então, quanto mais tempo utilizar ele de forma correta, mais eu estou contribuindo para a menor geração de lixo, de resíduos, né? Professor, toda vez que eu vou na feira, eu fico abismado, que às vezes as pessoas veem uma fruta, ele quer a fruta mais bonita, tiver um risquinho, já não gosta, não sei o quê. Se o tomate não tiver inteirinho, ele já joga fora. Nós também não teríamos que reaprender a comer, porque a quantidade, professor Elton, que eu vejo de folhas, eles vão arrancando as folhas só porque está um pouquinho queimado e vão jogando. Quando termina a feira, vem o pessoal da Trail, né, que era a antiga Quitaúna, recolhe tudo e leva para o lixão. É possível mudar isso daí, mas possível eu acho que é. Mas o custo não seria muito elevado financeiramente, mudar tudo isso daí, professor? Em relação a perdas, né, e desperdício de alimentos, tem um trabalho da FAO, né, que é a maior agência de segurança alimentar do mundo, que já calcularam isso, já tem muitos trabalhos sobre isso. Esse levantamento primeiro que saiu tem mais de 20 anos, é da década de 90. E eles deixam bem claro, né, que cuidar para não estragar, não destruir, sai mais barato do que produzir de novo. Então tudo isso que você falou em relação ao consumidor, né? Mas nós temos perdas muito grandes e maiores
já lá na colheita, no transporte, de colocar numa caixa, colocar numa carreta lá na lavoura, daí botar no caminhão e sai balançando aquele caminhão na estrada de chão. Se a gente trabalhar... Soja perde 25%. Os buracos no caminhão, né? Se você trabalhar tudo isso, essa logística que já existe, e melhorar ela, esse custo é bem menor do que você produzir de novo todo esse material que você está perdendo. Né? Deixa eu roubar um pouquinho o professor aqui, o professor Elton. Sim. Elton, o senhor que é professor de história, nós evoluímos muito desde o tempo das colheitas dos escravos, não, professor? Ah, sim, né, Roberto? Nós temos da época da escravidão muita coisa que era produzida, né? E que tinha até o reaproveitamento também, né? Falando da questão da feijoada, por exemplo, né? Como é que surge a feijoada entre a população escravizada, né? E que os restos iam para os escravos. Aí tem muita gente que hoje come feijoada e não sabe dessa história, né? Mas a produção evoluiu muito no Brasil e até também o tamanho das famílias que existia em função do tamanho das fazendas, né? As pessoas casavam e os filhos era que tinha que ser o responsável pela produção, né? Hoje a gente tem um outro modelo de produção no campo brasileiro, e o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, mas nós temos uma sociedade também muito urbana. Até a década de 60, Roberto, 80% da população morava no campo. E desse período para cá, agora nesse período, nós temos 80% da pessoa morando na cidade e o campo completamente esvaziado, né? E ainda assim o Brasil é um mega produtor, né? Quer dizer, a introdução das tecnologias no campo, então isso também vai propiciar esse aumento de alimento. A gente pode questionar a questão dos transgênicos, né, professor? Foi introduzido também na agricultura brasileira, mas essa produção, essa superprodução também que existe, acho que o professor estava falando da questão da produção, da obsolescência programada da mercadoria, né? Mas nós temos uma outra coisa que é a questão do modelo capitalista, que ele produz monocultura, tanto, né? cara. A monocultura, mas assim, em todos os campos nós temos uma produção muito elevada, né, de coisas que a gente não está consumindo e que fica às vezes estocada, né? E entre uma dessas coisas que a gente precisaria destacar, né, professor, é a indústria das embalagens. É uma das indústrias que mais cresce hoje no mundo. E o resultado a gente está vendo como é que a capacidade de suporte do planeta Terra, quer dizer, será que comporta cada um ter um automóvel, cada um ter uma geladeira em sua casa, um fogão? Será que não existia modelos menos agressivo, né, para o meio ambiente? E também a questão do microplástico, né, Roberto? Que a gente fala muito do plástico, né, professor? Mas os nossos oceanos estão se tornando um grande lixão. Eu queria falar justamente sobre isso. Professor, o senhor tem números sobre a tonelagem de lixo aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo? Os últimos dados que a gente teve acesso, se não me engano, do Ministério do Meio Ambiente são de 2019. A última vez que eu observei lá, acho que não tinha ainda 2020. Mas ali já falava do custo das prefeituras, né, que são as prefeituras, né, não são nem os estados nem o governo federal. As prefeituras gastam hoje aproximadamente já passou de 25 bilhões de reais o custo com lixo, que é coletar e colocar num aterro sanitário ou num lixão, né? E esse valor deve ser bem mais alto, porque de 2, 3 anos para cá seria alguma coisa, acho que hoje entre 25 e 30 bilhões, né? E o mais interessante desse número é que tem estudos mostrando claramente que para cada R$1 que se gasta no Brasil com lixo, a gente perde aproximadamente R$4 em oportunidades. Que seria reciclagem, trabalho, renda, reuso desse material, compostagem, produção de alimentos, produção de substrato, né, de composto para vender, enfim. Porque o que tem dentro do lixo nosso, né, é muito rico. É muito rico. Só o que tem de recicláveis ali dentro, só o que tem de plástico, eu não sei se já quando chegar isso na indústria já não paga esses 25 bilhões de reais. Eu ia chegar nesse ponto aí. É viável economicamente fazer reciclagem? Mas com certeza. O senhor prova isso? Mas quase
quase todos os produtos, assim, se você o reciclar, você está gastando menos dinheiro do que retirar isso da natureza e produzir todo ele de novo, né? Isso vai desde vidro, plástico, papel, né? Então, assim, a reciclagem é uma coisa que se paga muito, né? E ela faz uma cadeia produtiva de trabalho que dá pelo menos umas 6 a 7 vezes em termos de emprego o que se tem no lixo, né? Vamos fazer uma suposição aqui, professor. Digamos que a gente tenha R$1.000 para gastar com lixo a cidade. Seria possível começar, olha, vamos tirar R$100 aqui para começar a fazer só 10% de reciclagem, para ir aumentando gradativamente? Sim. É possível fazer isso daí efetivamente, porque uma coisa é o discurso, né? Nós temos tecnologia para isso, nós temos gente especialista para isso, nós temos quem vai, por exemplo, digamos que a gente consiga reciclar ou fazer compostagem de todo o lixo orgânico de Guarulhos. Onde nós enfiaríamos tanto lixo orgânico? Desculpa, estou cutucando. Não, o lixo orgânico, a compostagem, né? Ele pode ser, assim, vamos pegar o grande gerador de resíduos orgânicos é o cidadão comum, é a família. Sim, né? Então, esse é o nosso foco principal do nosso projeto. Então, vamos falar um pouco deles. Eles são responsáveis, provavelmente, por mais de 80% de todo aquilo que a gente chama de lixo orgânico no Brasil. E uma família hoje, se você tiver um quadrado, tamanho dessa mesinha que eu tenho aqui na minha frente, ó, daqui até ali, eu ponho todos esses resíduos orgânicos para o resto da vida aqui dentro, sem tirar nada e sem precisar transportar isso para lugar nenhum. E posso ainda cultivar algumas coisas aqui se eu quiser. Se você pegar um prédio de 10 andares, que tem 4 apartamentos por andar, muito comum na minha cidade, né? Você tem lá 40 apartamentos, né? Você vai ter aí umas 150 pessoas morando aí dentro. Se você tiver lá esse prédio vai ter uns 300, 400 metros quadrados de área construída no mínimo. Se você for lá no teto pegar só 100 metros quadrados e fazer canteirinhos, uma horta, você vai botar todos os resíduos orgânicos dessas 40 famílias lá para o resto da vida e nunca vai deixar uma casca de banana para ser recolhida pela prefeitura. Isso. Desafio um condomínio que queira fazer isso, Roberto. Se tu achar, me chama que nós vamos trabalhar e nós resolvemos esse negócio. Estou me colocando à disposição. Vamos ver se ele ensina para alguém aqui em Guarulhos, né? Que ele é de Santa Catarina, para quem sabe a gente montar aqui, fazer um filme aí para como é que faz a composteira, né? Para ficar, eu acho que a Celi pode nos ajudar. Sim, mas a Celi já é uma doutora na área aí, ela trouxe a nossa metodologia e as perspectivas para Guarulhos são muito positivas, Roberto. Professor, aliás, desculpa, deixa eu falar com o Elton, desculpa, que ele fez um trabalho muito bacana semana passada, na semana de 22. Sim, eu não pude ir porque a minha netinha foi batizada, sou católico, lá eu não podia faltar, estava lá e tal. Mas me diga como é que foi. Nossa, primeiro o seguinte, você está devendo essa para nós. Tô devendo. O pessoal ainda perguntou, cadê o Roberto? Eu falei, não, Roberto justificamos, você teve um batizado, que você não pôde ir e tal. Mas foi muito legal, Roberto, porque primeiro teve o Manuel, que você conhece, que é sargento da base aérea, né, um estudioso da semana de 22, trouxe um panorama da semana. O professor Valmir de Souza, que é do Sindicato do Simpro, também trouxe os não notáveis da semana de 22, por exemplo, o Guilherme de Almeida, né, que não são pessoas que estão sendo a obra dele não está sendo explorada, né? E eu trouxe para o debate a questão da interface com Guarulhos, né? Essa questão da transversalidade da semana de 22 com a nossa história. Aí a gente enfocou na questão da existência do quadro do retrato do Padre Bento, que é de 31, um retrato da Tarsila do Amaral. Quem tiver interesse em conhecer aí a Pinacoteca do Estado, está exposto lá na semana, dentro das obras de 22. Depois falando do Parque Secap, que é uma obra assim, da arquitetura moderna, das mais representativas que nós temos em São Paulo. O colégio, antigo colégio Conselheiro Crispiniano, uma obra tombada pelo governo do estado, o painel do Mário Gruber, toda aquela estrutura arquitetônica, o projeto do colégio, né, que é um colégio que seria aberto, com teatro, aberto para a rua, Praça dos Estudantes na frente. Então,
uma coisa muito fantástica. A sede antiga do Sindicato Metalúrgico também, que é uma obra do Vila Nova Artigas, né? Acho que uma das mais antigas aqui em Guarulhos, né? E aí nós fizemos um debate maravilhoso. Tinham por volta de umas... Eu sempre exagero um pouquinho, né? Diz que o historiador pode mentir 10%, né, Bruno? Mas eu acho que tinha umas 40 pessoas. Ah, que bacana. E saiu de lá uma proposta da gente fazer temas livres, né? A cada 2 meses voltar a conversar a respeito dos temas. E assim, eu acho que na próxima oportunidade você vai estar com a gente. Destacar a Vera lá do Espaço Livre Café Bar, né? E assim, muito legal, porque a gente começa a construir, Roberto, uma coisa que você é pioneiro, né? Me recordo muito bem quando você fez aquele documentário do Anita Garibaldi, né? Lembra que a gente fez, né? Teve um outro anterior que a gente também teve a oportunidade de estar junto com o Hanali, o Masami Kishi, né? E você é uma das pessoas que tem esse apego, né, à história local, o programa que você mantém, falando o tempo todo de Guarulhos, né? Tinha aqueles quadrinhos maravilhosos lá, as curiosidades, né? Que tem lá uma série que eu recomendo que as pessoas vá lá no YouTube e dêem uma olhada, né? 3 curiosidades sobre Guarulhos, boa parte feita nossa, com o trabalho. As pessoas estão cobrando, viu? Vamos voltar a fazer. Você falou que tem outro assunto, que nosso tempo está acabando. O outro assunto é o seguinte, a questão do encontro, né? Então a gente quer, nós queremos tornar a cidade de Guarulhos uma cidade lixo zero. Junto com parte do poder público que está apoiando isso, o Instituto Lixo Zero, 2 pessoas fantásticas que estão aqui hoje, o professor Germano, mas o professor Rodrigo Sabatini não pôde estar aqui, o coletivo do Lixo Zero em Guarulhos, a prefeitura recebeu um prêmio, né, por a iniciativa da questão do Lixo Zero, e amanhã nós vamos ter a abertura, mas nós queremos tornar a cidade de Guarulhos uma cidade lixo zero. Começar pelas escolas, pelos condomínios, porque não é só uma questão de Guarulhos, é uma questão da humanidade. Nós vamos tratar do nosso resíduo, Roberto. Por que ocorre, Roberto? Às vezes a gente vê assim, a agressão que está havendo agora lá na guerra, a gente vê uma agressão na Amazônia, a gente não consegue ir lá. Agora tem uma coisa que a gente consegue fazer na nossa casa. Exatamente. Separar pelo menos resíduo em 3 categorias. Resíduo orgânico, reciclável e o rejeito. Isso está ao nosso alcance e nós podemos fazer isso. Para a gente evitar a sujeira da rua, para a gente evitar que esse plástico entre em um córrego, vai para o Rio Tietê, do Rio Tietê vai para o Oceano Atlântico. Então isso é uma coisa que está ao alcance da gente fazer isso, né? E gerando renda, né? Trabalho. Isso que eu acho extremamente importante, né, professor Germano. Eu acho que o ser humano ele enxerga mais o dinheiro. Então eu acho que é importante nós avisar para ele, olha, fazer reciclagem, compostagem dá dinheiro. Eu até mostrei uma lata, estava escrito assim, a bosta enlatada, verdade. Eles estavam vendendo, estava escrito bosta enlatada, está ali no Garden, ali da Dutra, né? E é algo que a gente tem que parar para pensar. Peraí, essas latinhas, que muita gente vende latinhas de alumínio, dá dinheiro. Compostagem também, a gente pode trazer dinheiro para a cidade, separar pelo menos em 3, como para começar falou, a conversa. Né? Para começar, coloca, ou pelo menos em 2, vai, pega tudo que é comida, coloca num saquinho. O outro, vamos começar em alguma coisa, né, professor? Tem que começar. E aí, olha, depois nós... a gente tem que dar o exemplo, né, Roberto? Você mesmo diz, né? Tem que ter o exemplo e não ficar só teórico. Eu, na minha casa, entre 2013 e 2014, eu fiquei 400 dias sem colocar lixo para ser recolhido pela prefeitura. Tá brincando? 400 dias. Comecei lá em maio de 2013, porque eu sempre falei assim, que lixo, o futuro da sociedade evoluída é sem lixo. Ou pelo menos com uma redução de 90% do que tem aí. É de tanto falar, você quer saber de uma coisa? Então eu vou fazer de conta que eu estou nesse futuro e comecei lá em maio, por aí. Eu parei não sei porquê, eu parei naquela semana que nós perdemos de 7-1 lá da Alemanha, sabe? Ali eu parei, não pelo amor sei lá se foi por causa daquilo, mas deu mais ou menos, deu uns 400 dias, assim, né? 1 ano e pouco. E sabe quanto que eu gerei de lixo, que é o rejeito? Porque eu continuava compostando tudo, nos meus baldinhos, na minha varanda, no meu quintal, né? E tinha um catador que vinha pegar todos os reciclados, que higienizava, separava para ele, passava quase todos os dias na frente da minha casa. Sobrou 21 quilos em 400 dias.
Olha, em 400 dias uma família, aqui em Guarulhos, gera 400 quilos, ou mais de 400 quilos. Eu gerei 21, uma redução aproximada de 95%. E eu não fiz nada demais, não teve custo nenhum para mim. Não... Se a prefeitura dissesse assim, ó, não podemos mais recolher lixo, para mim tudo bem, eu vou cada 6 meses lá no aterro sanitário e levo 10, 15, 20 quilos. Sai muito mais barato, mesmo com o preço da gasolina, do que eu pagar a taxa de lixo que nós temos hoje. E o trabalho que nós temos lá em Lages, vamos falar em números, vamos complementar a tua pergunta ali. Você tem 2 minutos. Tá, rapidinho. A nossa cidade gasta hoje, está gastando, no último ano nós fechamos com um pouco mais de 11 milhões de reais em coleta. É uma cidade de 157 mil habitantes. 10%, quase 10, um pouquinho mais de 10%. Dá um décimo mais ou menos daqui, né? Quanto que está gastando Guarulhos com lixo? 136 milhões por ano. 130. Então, se você multiplicar por 10, você já vai ver que, né, ou por 9 e pouco, a gente já está numa proporção bem menor em termos de custo, né? Nós temos hoje a nossa média de geração de lixo, nós estamos aí uns 40% abaixo da média nacional. O orgânico nós estamos 50%, 60% abaixo da média nacional. Que maravilha. Nós devemos estar economizando, é só fazer a conta com Guarulhos, que Guarulhos está na média nacional. Uhum. Se a gente fizer a conta, nós vamos ver assim, ó, que nós estamos economizando por ano com o projeto do orgânico e mais da reciclagem, que começou a ser muito intensa a partir de 2016 na nossa cidade, a gente deve estar economizando uns 5 milhões de reais por ano. Tá? Maravilha. Se o Brasil tivesse feito nos últimos 10 anos o que nós fizemos na nossa cidade, as prefeituras estariam economizando alguma coisa entre 7 a 8 bilhões de reais. Não, vou ter que São números verdadeiros, assim, não estou inventando, né? Foi assustador, hein? Com certeza. Então nós já temos experiências que comprovam que funciona. Roberto, ainda tem a questão da varrição. Que a varrição, a prefeitura gasta mais 87 milhões. Quer dizer, a varrição é aquilo que a pessoa jogou na rua. Exato. Quer dizer, se ninguém jogasse, fizesse a sua lição de casa e não jogasse nada na rua, eram 87 milhões que estava disponível. Eu quero conversar mais sobre essa questão de custos. Eu acho que é extremamente interessante. Nosso tempo acabou, nosso tempo. Nós temos que soltar o sinal lá para a TV Guarulhos. Agradecer muito a todos. Vou tentar lá pegar os números com o professor. Eu acho que é extremamente importante fixarmos essa questão do dinheiro. Olha, não precisamos pagar a taxa de lixo, vamos economizar ainda para, quem sabe, jogar isso para a saúde ou para projetos sociais, ajudar na reciclagem, tem muita gente precisando de emprego. Professor, obrigado. Quem quiser falar com o senhor, como é que faz? Pode botar meu WhatsApp aí se quiser, pessoal. Fica à vontade para entrar. Pode falar. O nosso DDD é 49 9992 6171.